Ai, 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 não, deixa eu achar aqui. Pronto. Mateus 8:5. Mateus 8:5. Aí a versão que eu vou usar da Bíblia é a versão King James, atualizada, ó. Essa vai ser a versão que eu vou usar ali, tá bom? E você me acompanha com a sua Bíblia, ou me acompanha pelo painel. Você fica à vontade. Fala conosco, Deus, um pouco mais em nome de Jesus. Derrama sobre a minha vida graça e unção. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tatiane, faz um favor para mim. Tá onde? Chega para mim. Se você estiver envolvido com alguma atividade, deixa ele lá. Se é só brincando, deve ele vir para o tempo. Porque a Márcia, minha esposa, está com a minha mãe, ajudando a cuidar da minha mãe, como ela faz todo domingo de manhã. Aí o meu filho, até esses dias, ele estava na sala de aula, na escolinha, mas agora ele já é junior. Aí eu não estou vendo ele aqui. Eu acho que ele não está na sala de aula porque ele não veio receber unção. Eu preciso saber, senão ficar brincando, às vezes, conforme a brincadeira, acaba sendo perigoso. Aí eu quero estar olhando para ele aqui dentro do templo. É isso, só isso. Se alguém ficou curioso para saber o que eu perguntei, tá bom? Só para você ficar ciente. Mateus 8:5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, ele vai. E a outro: vem, ele vem. Ordeno a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se. Disse aos que o seguiam: com certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Naquela mesma hora o servo foi curado. Veja que é uma história que traz para a gente pensar algumas questões importantes, na minha opinião, e eu vou compartilhar com você o pensamento com base de Bíblia, tá? Primeiro a gente entender, o centurião era um soldado que tinha debaixo do cuidado dele outros 100 soldados. Esse centurião, para ele chegar onde ele chegou, está tudo no controle lá? Obrigado. Esse centurião, para ele chegar onde ele chegou, ele precisou passar por um processo. Tanto que ele está buscando em Jesus ajuda para quem? Para o servo. Então ele vai buscar ajuda para o servo dele.
E eu acredito, assim, ó, acredito, a Bíblia não vai trazer o detalhamento, porque a ideia nesse momento não é trazer o detalhamento, mas eu acredito, Rogério, que ele passou pelo processo. Eu acredito que esse centurião, em algum momento, ele começa sendo servo. E enquanto ele começa sendo servo, ele vai ali aprendendo, entendendo, ele vai se desenvolvendo. Ele vai se desenvolvendo. Que é, mesmo que na introdução da nossa conversa, é o que eu quero propor para você pensar. A primeira palavra, eu vou falar 3 palavras. Depois você me marca lá no seu Instagram, hein? Ó, PR, eu acho que não. Pastor Marcos Bombo, acho que é assim que tá. Pastor Marcos Bombo? Deve de ser. Acha lá, é um careca, sou eu. Aí você me marca lá no seu Instagram com 3 palavras. Primeira palavra, processo. A importância de nós sabermos. Marcão Bombo no Instagram? Instagram. Marcão Bombo. Pronto. Pastor Marcão Bombo. Você me marca lá depois, me segue, eu te sigo, vamos embora. Para que você fala isso, pastor? Porque a gente acaba alcançando um número maior de pessoas. A ideia é que pessoas sejam alcançadas através dessas marcações. Eu tenho muitas pessoas que depois me mandam mensagem, e eu tenho inclusive ajudado pessoas através de rede social, pessoas que são assim, de uma religião tremendamente religiosa, mas que estão sendo alcançadas. Então é por isso que eu falo, só por isso. Não sou, não quero ser, mas não tenho raiva de quem é blogueiro, youtuber e coisas do gênero. Não sou. Eu sou só um servo de Cristo pregando através da minha rede social. Tá bom? Então, ele passou pelo processo. Isso é importante a gente entender, porque às vezes a pessoa ela não quer se submeter ao processo. Às vezes a pessoa ela já quer chegar lá pulando etapas. Ela já quer chegar lá negligenciando etapas. Eu contei de manhã, falei do André que estava sentado aí da minha esquerda. O André que chegou no chão começou empacotando em supermercado, empacotou em um supermercado, empacotou em outro supermercado, foi trabalhar numa retífica de carcaça, depois entrou trabalhar na empresa, no chão da empresa, trabalho simples, trabalho que o salário era pouco, mas sempre estudando, sempre procurando aprender, sempre procurando se qualificar, e Deus foi abençoando ele através do processo ao qual ele se submeteu. Tem gente que o pastor Toninho ele usa uma frase dizendo assim, ó, o que nasce grande é monstro. Pergunta para quem está pertinho de você assim, ó, você não quer ser monstro não, né? Quer? Acho que você não quer, né, irmão? Quer, Joe? Bom. Tem gente que quer, que já quer que tudo aconteça. Existe um processo. Eu falei do Tony aqui. Falei. Era alguém que morou uma dificuldade, uma vida sofrida. Converse qualquer dia com ele, ele fala melhor para você. Teve um processo que foi desenvolvido para chegar com a vida. Não está ainda 100%, né, Tony? Tá, mas as coisas vão caminhando. Por quê? Porque o processo ele vai sendo desenvolvido. A pessoa que se submete ao processo, a tendência dela poder desfrutar do milagre é gigantesca. Muitas vezes nós queremos abrir mão do processo. Nós não aceitamos um processo na nossa vida. Então, é o processo em casa. Um processo em casa. O Joe, a gente estava conversando, estava eu e ele, algumas pessoas, esses dias atrás, conversando, ele estava falando, agora que ele e a Sabrina casaram, está tendo que fazer a mescla, são 2 culturas diferentes. A família da Sabrina tem um comportamento, a família do pastor Jonathan tem outro comportamento. Agora juntou, se não houver, quando ainda jovem, adolescente, o entendimento do processo, e depois no período do namoro, o desenvolvimento do processo, a hora que junta,
é briga para todo lado. É panela que voa para todo lado. Irmã Rita, é verdade. Por quê? Porque um quer de um jeito, o outro quer do outro jeito. Na minha casa largava tudo lá, minha mãe recolhia. Então, mas na minha mãe ensinou que é eu que tenho que recolher. E aí, como que faz? Na minha casa, minha mãe fazia comida, ela montava até o meu prato. Não, mas na minha quem fazia sou eu. E aí vai juntando. Se não houver um entendimento, se não houver um acordo, se não houver um ajuste, briga e não dá um ano de casado, separa. Por isso que muita gente separa, por isso que muita gente não aguenta. Eu louvo a Deus pelos casais dessa igreja. Na minha opinião, os casais dessa igreja são ótimos exemplos para a gente aprender. Esses dias teve. Só que eu não lembro. É tanta gente, é tanta atividade que a minha cabeça ela bagunça. Mas teve um casal, acho que foi a irmã Júlia, que veio receber oração. 40 anos de casado. Meu Deus do céu, se uma mulher dessa não tiver nada para ensinar, então quem que vai ter? Quantos anos, senhor Ravail, dona Ivete? 49. Esse ano faz 50 ou ano que vem? Ano que vem? Está engordando o boi lá já ou ainda não? É. 49 anos. Se um casal que tem 49 anos não tiver nada para ensinar para alguém, então pode parar. Pode parar. Sabe, é aquela coisa. Quantos anos, irmã Maria, irmão Everaldo? 47. Você está entendendo que eu estou tentando conversar com você? Estou falando de processos. De processos. De desenvolver. Alguma vez queimou arroz lá, seu Ravail? Verdade. Pelo amor de Deus. Queimou feijão lá, irmã Maria? Alguma vez faltou água no feijão? Irmã Maria? Queimou feijão lá alguma vez? A carne ficou dura alguma vez? Aquela carne que você põe na frigideira, parece que ela faz assim, ó. Você puxa de um lado, o outro puxa do outro. Meu Deus. Aí, ó, até agora, 47 anos, ainda ela troca o açúcar com o sal. Rogério, Juliana, não é? Não, eu acho legal a gente conversar e pensar. Porque tem gente que já quer que tudo esteja acontecendo já, né, já de imediato. Não acontece, não acontece. Não acontece. Eu me lembro no início da minha conversão, depois a gente vai desenvolvendo, um processo foi desenvolvido. Para eu estar conversando com você aqui, não foi da noite para o dia. Não foi porque alguém olhou, foi com a minha cara, foi com meus olhos, ou com o meu cabelo, falou, não é uma história, uma trajetória. Quantas e quantas situações. Qualquer dia, se quiser sentar, conversar comigo, nós tomamos café. Eu pago o café. O bolo é você que paga. Eu pago o café. A gente senta, conversa e a gente vai. Eu posso falar para você quantas situações que a gente já. É um processo. A Bia estava contando outro dia na cela. Cabia quem olha assim e fala: ai, que menina boazinha que ela é. Essa menina era briguenta, ela era encrenqueira, né, Bia? Mas ela já falou: não, eu melhorei. Até a patroa falou que eu melhorei. A Cristina era mais briguenta ainda. A Cristina, se tivesse faca dando sopa perto dela, pegava a faca. Mas mudou, é uma mulher de Deus, diaconiza, ora, prega. Eu estou tentando conversar com você de processos. A gente precisa aprender a respeitar os processos na nossa vida. Que a gente vai aprendendo, que a gente vai se desenvolvendo, que Deus vai nos amadurecendo. Quem ignora, quem negligencia, quem despreza o processo, dificilmente desfruta do milagre, dificilmente desfruta da bênção. Então, irmão, irmã, esse centurião, agora ele é centurião, mas no começo ele não era. Agora ela é uma pessoa que conduz 100, mas no começo ele não era. No começo ele era um servo.
Ele era um soldado, alguém que estava ali para contribuir. E não tem problema nisso, isso não é errado. Tem gente que acha uma vergonha, uma humilhação. Ah, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Eu não vejo problema. Eu acho que a gente aprende muito. Talvez tem pessoa aqui que está incomodada com o patrão. Talvez tem pessoa que está me ouvindo aqui, está incomodada com o amigo, com o colega do trabalho. Ah, estou tendo que aguentar lá aquela pessoa. Qualquer dia eu não sei nem o que eu faço, eu perco a cabeça. Irmão, irmã, desenvolve, deixa Deus ir trabalhando, vai aprendendo, vai vendo o que Deus está te ensinando com aquela dificuldade no trabalho. Vai vendo o que Deus está te ensinando com essa dificuldade na família, no casamento, essa dificuldade na igreja. Procura aprender, procura ver, procura melhorar. Vou dar uma palavra boa para você, e não é porque eu amo você, mas eu vou dar uma palavra para você que vem do céu. Deixa essa dificuldade te levar a um nível mais alto, aproveita dela. Você já viu que tem barco que quando estende a vela, assim, abre a vela, o vento leva o barco para lugares distantes. Ajeita a vela do teu barco. Fala aí para quem está pertinho de você, ajeita a vela do seu barco, porque o vento vai soprar. Amém. Irmão, ajeita a vela do barco. Você vai ficar preocupado por quê? Não vai adiantar você ficar bravo. Não vai adiantar você ficar nervoso, você ficar irritado. Não vai adiantar você querer pegar ninguém pro pescoço. Não vai adiantar. Não vai. Fica na sua. Fica calmo. Converse com Deus. Esse centurião só chegou aonde ele chegou porque ele soube suportar o processo. Celinho tem quanto tempo na empresa, Celinho? Você sempre fala, eu esqueço, Celinho. 37, 27 anos. 27 anos na empresa. 27 anos trabalhando no mesmo lugar, na mesma empresa. Esse processo que ele suportou lá, que ele foi aprendendo, hoje deu a ele a condição dele ter também a empresa dele paralela, trabalhando, vendendo, fornecendo material para limpeza. Se você precisar, inclusive, de material de limpeza, você pode falar com o Celinho que ele não vai dar, viu? Ele não marca também fiado, não. Ele vai vender. Procura lá, fala lá com ele. Celinho, o que você tem lá para vender? Mas para chegar nesse estágio, houve um processo. Houve um processo, é o processo que vai sendo desenvolvido dia após dia. Isso na minha opinião, isso é importante para qualquer pessoa. Tem gente que ignora. Eu falava, tem jovem que ignora o aprendizado do pai, ignora o aprendizado da mãe. O pai chama, fala, vem cá, filho, o pai vai ensinar você a fazer tal coisa. Vem cá, mãe, vem cá, filha, que a mãe vai ensinar você a fazer tal coisa. Outro dia a Juliana estava me conversando comigo, falando situações da rotina dela, da família, e ela falou, então, e a Gigi é tão pronta, tão assim. Falei, pega a Giovana, puxa a Giovana perto de você, ensina a Giovana, e você vai treinar a Giovana para ela ser uma mulher de Deus igual você é. Você fez, não fez? Eu sei que ela fez. Inclusive a Giovana já está até dizimando, né, Gigi? É uma menina, tem quantos anos? 13. Você tem 10 mais 3. Pronto, não vamos falar 13 não. É 10 mais 3. Eu estou tentando conversar com você. Pega seu filho, pega sua filha, pega sua família, pega pessoas que estão à volta, se junte a pessoas, deixa Deus te ajudando a se desenvolver.
Vem para a igreja, na igreja se junta, se aproxima de pessoas que estão aí querendo desenvolver. Perfeito não tem ninguém, irmão, nem o pastor não é perfeito. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Não cai naquele conto de fadas que é tudo lindo, maravilhoso. Não, não é tudo lindo, não é tudo maravilhoso, mas está todo mundo tentando receber a ajuda que vem dos céus. Entenda desse jeito. Se você entender desse jeito, vai ser mais fácil para caminhar e você vai conseguir caminhar. Bom, esse servo, que nós não sabemos o nome dele, esse centurião, ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele conversa com Jesus falando: eu tenho um servo que está na minha casa. O servo está lá, verso de número 6, Samuel. O servo está lá, está sofrendo, o servo está enfermo, está difícil, não está legal, e eu estou sofrendo por ele. Porque a verdade é essa: quando tem alguém que é querido por nós, que está perto de nós e está sofrendo, a gente também sofre, sim ou não? A gente sente. Sente pelo amigo, sente pelo familiar, a gente sente, até mesmo a gente sente às vezes por pessoa que atazana a nossa vida. Até pessoa que nos atormenta, a gente fica chateado, a gente fica sentido. Eu fico, eu sei que você fica também. A gente não quer ver o mal de ninguém. Igual esses dias que teve um rapaz que foi assassinado lá. Teve uns irresponsáveis, pronto, que foram em rede social comemorar. Fez bem de matar mesmo, tem que morrer. Meu Deus, que falta de um prato para lavar. Está faltando prato para lavar, está faltando vassoura para varrer a casa. A pessoa ir para a rede social comemorar que alguém foi assassinado, não pode ser desse jeito. Então, esse centurião, ele vai e ele fala: na minha casa tem uma pessoa que é importante para mim, e essa pessoa está enferma. Eu acredito que o senhor pode fazer alguma coisa. A primeira palavra para nós pensarmos foi o quê? Foi o quê? Processo. A segunda palavra para a gente pensar é responsabilidade. Responsabilidade. Esse servo, ele era alguém que estava junto com o centurião. O centurião tinha a responsabilidade para com aquele servo. Ele podia fazer como muitos fazem por aí. Não tem nada a ver comigo. Morrer, arruma o outro. Tem gente que faz assim. Não, é o meu servo. Ele está ali comigo no dia a dia. Quando eu sorrio, ele sorri comigo. Mas quando eu choro, ele está ali chorando comigo. Quando tem um alface com tomate para comer, nós comemos alface e tomate junto. Mas quando dá para nós comer uma carninha mais macia, nós comemos a carninha junto. Nós estamos juntos no dia a dia. Agora ele está enfermo e eu tenho responsabilidade para com ele. Segunda palavra para a gente pensar, olhando para o texto, a responsabilidade. Tem pai que não tem responsabilidade. Quer dizer, não é que não tem, ele tem, mas ele não exerce a responsabilidade com a família. Tem pai que não está preocupado com a família, não quer nem saber da família. Tem mãe que não tem responsabilidade com a casa, com a família. Tem patrão que não tem responsabilidade com os colaboradores. Então, a história mostra o quê? Esse rapaz aqui, ele é um rapaz responsável. Ele não transfere a responsabilidade dizendo, viu, vai lá ver se vocês conseguem alguma coisa. Não, eu vou pessoalmente ver o que eu posso fazer por ele. Eu vou pessoalmente procurar um jeito para resolver o problema dele. É a pessoa assumir a responsabilidade. Eu até me lembrei de manhã, comentei com os irmãos de manhã, duas pessoas que foram irresponsáveis, que tiveram a história depois mudada, mas que foram irresponsáveis. A história do Jonas. Você já ouviu a história do Jonas, não ouviu? O Jonas, Deus falou para ele, Jonas, pega a sua Bíblia e vai pregar lá em Nínive. Em Nínive a cidade está perdida no pecado, eles precisam de ouvir a mensagem para eles serem salvos. O Jonas, de maneira irresponsável, ele vai e entra numa embarcação em direção a
Tarsis. Ele foi irresponsável, irresponsável com o chamado, irresponsável com as pessoas. Foi irresponsável. Ele agiu de maneira sem se preocupar com aquilo que ele foi chamado para fazer. Irresponsável. Aí ele entra no barco, vem o vento, agita a água. A história você conhece. A embarcação parece que vai afundar. Todo mundo no desespero. Um está acendendo vela para um santo, o outro está acendendo vela para outro santo, o outro está agarrado no terço. Cada um está lá dentro da sua fé, buscando. A Bíblia fala disso. Eles buscavam cada um dentro da sua fé. Eles buscavam uma ajuda, uma resposta, que eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles fazem o sorteio. E no sorteio cai o Jonas. O Jonas, ele estava sendo irresponsável, colocando a vida dos ninivitas em perigo, porque os ninivitas, se eles morressem, os ninivitas, se eles morressem, eles iam para o inferno. Ele estava colocando a vida dos passageiros daquela embarcação em perigo, porque a tempestade veio naquela embarcação por causa do Jonas, colocando a vida dos marinheiros em perigo, porque se a embarcação afundasse, os marinheiros morriam também, por causa de um irresponsável. E só entrou dentro daquele barco porque o capitão, a pessoa responsável por saber quem estaria entrando naquele barco, também abriu mão da responsabilidade, deixou entrar. Depois que entrou, foi lá querer saber, viu, mas quem que é você? Por que disso? Foi sorteado você. Você vê como uma pessoa, quando ela abre mão da sua responsabilidade, quanta coisa pode acontecer na vida de pessoas que estão à sua volta. Eu falei de manhã aqui, uma coisa que aqui ninguém vai poder acusar, dizer, pode falar que o pastor é chato, o pastor não dá risada, o pastor... pode falar um monte de coisa do pastor, eu não ligo porque eu dentro do possível eu me esforço para fazer o melhor. Se eu não faço melhor é porque eu não estou conseguindo, mas vontade não falta. Agora ninguém vai poder falar que o pastor, ele não é responsável no altar, ele não é responsável com a igreja. Nós estamos, olha, faz um tempo, hein, pagando terreno e pagando aluguel, quase 30 mil de terreno e de aluguel. O que entra vai para pagar aluguel e para pagar terreno. A gente não faz nada, tem um monte de coisa para fazer, e eu não fico fazendo conta. Se amanhã ou depois Deus me chamar para ir para o céu, eu vou para o céu e aqui vai ficar os terrenos para acabar de pagar. Aí o pastor Jonathan e vocês acabam de pagar os terrenos. Se por algum motivo Deus me levar para qualquer outro lugar, fica os terrenos para pagar. Não vai ficar conta nenhuma para ter alguém ter que pagar. Ai, olha, o pastor fez um monte de conta, ele nem falou. Não tem. Eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer, mas eu não vou ficar fazendo conta para depois ter que ficar querendo que os outros paguem as contas que a gente faz. Não, é responsabilidade. Não dá para fazer, não faço. Eu espero, na hora certa eu faço. Ah, mas não tem perigo. Faz 20 anos que nós estamos aqui desse jeito e está dando certo. Não vai ser agora que nós vamos mudar. A gente vai devagar, mas vai fazendo com responsabilidade. É responsabilidade. A palavra é pregada com seriedade. Às vezes eu brinco, né? Hoje de manhã tinha um São Paulino que veio aqui no altar na hora de apresentar a criança. Eu até falei, fazia tempo que não via o São Paulino, porque eles sumiram tudo. Até esses dias eles estavam tudo aí. Porque quem tem mais tem 4, quem tem mais... Sumiu, desapareceram. Aí apareceu um aqui no altar hoje. Você apareceu aí, né? Então essa é a brincadeira que a gente faz. Brinca com o Palmeiras que não tem mundial, e não tem. Ele vai falar que tem o de 51 é pinga, não é mundial. Não tem. Então, essa é brincadeira. Não vai além disso. Mas o evangelho é pregado da maneira séria. A gente aqui não compactua com o pecado, não compactua com o erro, prega a salvação em Jesus, através da morte de Jesus. A gente incentiva o povo a orar, a ler a Bíblia, a jejuar. Aliás, eu estou no jejum. Você está no jejum também? Eu imagino que você está no jejum. Nós incentivamos você a jejuar.
incentivamos a dar bom testemunho e assim por diante. Responsabilidade. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Cada um tem que saber muito bem para que foi chamado. Tem gente que fica transferindo responsabilidade. Ah, eu não fiz porque fulano que... Não, fulano não. Qual que é a sua responsabilidade? Você faz o que é a sua responsabilidade e no que você puder ajudar outras pessoas a cumprirem com as suas responsabilidades, ajude também. Afinal de contas, estamos todos juntos no mesmo barco. É a história do Jonas, é a história daquele rapaz. Esse centurião, ele era responsável. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu corpo. Eu tenho. Ser responsável com o meu corpo físico, que meu corpo é templo do Espírito, significa comer bem, se alimentar bem. Não é comer muito. Essa parte eu ainda estou melhorando. Eu vou melhorar. Mas não é comer muito. É comer bem. É descansar. É pôr o corpo para descansar. Essa parte eu também preciso melhorar. Minha rotina é meia-noite e meia, eu ainda estou acordado. Aí no outro dia levanta cedo. Levanta 10, 11, para 7, né? Você não pensou que era 10 horas, 11 horas. 10, 11 para 7. Né? Preciso melhorar, me alimentar melhor, descansar mais. Eu e muita gente aqui, talvez alguém que está do seu lado aí, é responsável com o nosso corpo. Responsabilidade financeira. Saber como que eu tenho administrado a minha finança. Tem gente que vai gastando e não está nem aí. Daí vem a fatura. O Nubank. Vou abrir conta digital, porque daí não tem o banco digital cobra do mesmo jeito. É C6, é Nubank, é Mercado Pago, Mercado Livre, sei lá. Tem um monte de banco aí que é responsabilidade. Responsabilidade com a família, responsabilidade espiritual. O centurião, ele tinha responsabilidade. Ele foi lá e ele falou com Jesus: olha, Jesus, é o seguinte, o negócio lá em casa não está muito bom não. Tem um servo meu lá que não está legal. E eu estou aqui porque ele não pode vir, mas eu vim. E eu acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa por ele. Responsabilidade. Você está entendendo, sim ou não? Primeira palavra qual foi? Processo. Segunda palavra? Responsabilidade. Vamos para a terceira e última palavra? Verso de número 7, Jesus disse assim, ó: eu vou lá e vou curá-lo. Está aí, ó. Irei curá-lo. Terceira palavra: autoridade. Autoridade. A importância de eu saber entender a respeito das autoridades. A importância de eu saber fazer uso da autoridade que está sobre a minha vida. A importância de eu saber entender que Deus, ele trabalha respeitando os princípios estabelecidos por ele e as autoridades estabelecidas por ele. É a importância, é assim que funciona. Jesus fala assim: eu vou lá na sua casa. Ele fala: não preciso, nem se preocupe com isso. Nem se preocupe. Se o senhor só liberar uma palavra, já está resolvido. Lá eu tenho outros servos. Eu tenho outros que estão debaixo do meu comando. Quando eu falo assim, eles fazem assim. Quando eu falo assado, eles fazem assado. Então a gente sabe bem como que funciona isso daí. Essa é uma coisa importante que muita gente hoje em dia não está nem aí, está negligenciando a autoridade. A pessoa não respeita a autoridade do patrão. A pessoa quer vencer na vida, mas não respeita a autoridade do patrão. A pessoa não respeita a autoridade dentro de casa. Nós vemos jovens, os adolescentes, de uma maneira geral, não são todos, mas tem muito jovem, tem muito adolescente, tem muita criança que não respeita a autoridade do pai. Você vai lembrar, os mais maduros, igual eu, vão lembrar. Talvez os mais novos não. A Ágata, Giovana, o Lucas, não vão lembrar. Até mesmo o Samuel, a Camila, o Cauê, que são novos, o Vitor, não vão lembrar. Mas você que já é um pouquinho mais maduro vai lembrar. Antes chegava na casa do pai, do tio, da tia, fazia o quê?
ia pedir a benção para o tio. E ai se não beijasse a mão do tio. Quem que beijava a mão do tio aí? Deixa eu ver. Eu também. Não tinha choro, não. E às vezes o tio chegava assim, né? Beija a mão do tio aí, pelo amor de Deus. Benção, tio. E não tinha choro. Era assim ou não era? Era assim, Carla? Não tinha choro. Benção, tio. Benção, tia. Benção, pai. Benção, mãe. E funcionava. Quem que deitava sem pedir a benção do pai, sem pedir a benção da mãe? De jeito nenhum. Eu lembro. Ia deitar, benção, pai. Benção, mãe. Deus te abençoe. Aí ia deitar. Hoje em dia, a gente sabe que essa cultura, a cultura do valorizar, do ensinar, do desenvolver a autoridade foi deixada de lado. Por isso a gente vê a bagunça que está. Vai para a sala de aula, aquela bagunça que a gente sabe como que estão as salas de aula hoje. Uma bagunça, o aluno não respeita a professora, o aluno não respeita o professor, o funcionário não respeita o patrão. Dentro de igreja, a pessoa não respeita a figura do pastor. É importante a gente saber entender, mais do que tudo, respeitar a pessoa de Jesus. Jesus falou disso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe. O coração está bem longe. Por quê? Porque é um grupo de pessoas religiosas. Um grupo de pessoas que só quer saber da religião, não quer saber da prática da palavra. A autoridade da palavra na nossa vida. A autoridade. Aí, para nós podermos encaminhar o final da nossa conversa. Esse centurião, ele só chegou a ser centurião porque ele venceu o processo. Vencendo o processo, ele aprendeu e passou a viver debaixo de responsabilidade. Vivendo com responsabilidade, ele aprendeu a importância da autoridade. A partir daí, ele precisava do que na casa dele? De um milagre. O que o processo, a responsabilidade e a autoridade gravada no coração daquele homem acabaram resultando? Resultaram em milagre. Por isso que tem tanta gente que a vida não vai. Por isso que tem tanta gente que a vida não deslancha. Por quê? Porque a pessoa não aceita o processo. A pessoa negligencia o processo. Ela quer que tudo aconteça da noite para o dia. Sabe aquele quisuco que a gente tomava? Os de hoje, os jovens de hoje não vão saber o que é isso. Mas você lembra do quisuco da jarrinha? Você tacava lá na garrafa de água, né? Aí bebia aquele quisuco, a língua ficava vermelha. Era uma semana com a língua vermelha. Aleluia! E era gostoso, né? Que gostoso que era. A autoridade, o processo, a responsabilidade. Entender a importância do processo. Tem gente que abre mão, tem gente que não está nem aí. Tem gente que não aceita e não se submete às responsabilidades. A gente tem responsabilidades. A gente tem responsabilidade onde quer que nós estejamos. Nós temos que ter responsabilidade com o Evangelho. Nós somos cristãos, lá no nosso trabalho nós temos que ter responsabilidade. As pessoas estão olhando para nós e elas sabem que nós somos cristãos. Nós não somos cristãos só quando estamos aqui dentro do templo. Nossos vizinhos têm que saber que nós somos cristãos. Responsabilidade com o Evangelho. Quando eu tô na igreja, eu fico, é sério, porque a igreja é coisa séria. Mas quando eu estou fora da igreja, daí a minha vida tanto faz. Não, é para desfrutar do milagre. É um milagre. É uma coisa puxando a outra, é o processo. É ir aprendendo, é se submetendo, é ir desenvolvendo, é não abrir mão, é seguir adiante.
É a responsabilidade, é saber que nós somos pessoas que foram marcadas para levar para baixo e para cima o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. É saber que nós somos marcados para sermos cartas vivas de Cristo, escrita não com tinta, mas com o sangue do próprio Cristo. Está sobre nós essa responsabilidade. A igreja precisa andar com a responsabilidade de ser um cristão. A responsabilidade e a autoridade. A autoridade da palavra, a autoridade do nome de Jesus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Saber entender que há uma autoridade nesse lugar aqui, nesse momento, há uma autoridade sendo liberada para que eu fale com você, mas há uma autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que o milagre aconteça. Quando eu entendo isso, quando eu me coloco diante de Deus, o milagre ele acontece. Ele vai acontecer, porque eu simplesmente vou entender que eu estou dentro de um processo, e esse processo, ele traz sobre a minha vida responsabilidades, mas essas responsabilidades, elas são importantes, porque elas vão me fazer compreender que a autoridade deve ser respeitada, e o nome de Jesus é uma autoridade, pelo qual a Bíblia diz, todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e até debaixo da terra. A autoridade do nome de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O milagre, ele vai acontecer. A resposta, ela vai chegar. Mas por que o senhor fala isso, pastor? Porque você está ouvindo 3 palavras importantes que vão te ajudar no decorrer da semana a fazer ajustes em determinadas áreas. Pastor, o senhor está falando aí, já era para eu estar lá na frente já. Mas quando eu começo a passar pelo processo, eu abro mão, eu saio fora, eu pulo. Então você vai respeitar o processo. Pastor, o senhor está falando aí, já era para eu estar com muita coisa acontecendo na minha vida, mas eu acabo agindo, não toma por mal não, de maneira irresponsável. Eu acabo agindo, fazendo o que eu acho melhor. Se eu tivesse sido mais responsável, era para eu ter tanta coisa na minha vida. Pastor, sabe o que o senhor está falando aí? Procede. Porque eu não aceito a autoridade de ninguém na minha vida. Eu não me sujeito à autoridade. Por cima de mim, só avião. E nessa pessoa não consegue. Ela não consegue assim, destravar, andar, viver. Por quê? Porque ela mesma, ela trava, ela bloqueia os princípios que são estabelecidos por Deus. Isso aqui é princípio estabelecido por Deus. Processo é princípio estabelecido por Deus. Responsabilidade é princípio estabelecido por Deus. Autoridade é princípio estabelecido por Deus. Qualquer pessoa que negligenciar esses princípios, ela estará trazendo para si dificuldade. Esse centurião, ele demonstra claramente que ele entendia e que ele vivia esses princípios. Ele chegou a centurião, ele venceu o processo. Ele era uma pessoa responsável, ele foi buscar pelo servo dele. Ele era uma pessoa que sabia a respeito de autoridade. Ele fala, não precisa nem ir, só a voz do Senhor já vai fazer a diferença na minha casa. Fique em pé, por favor. É desse jeito, irmão. É simples assim, mas é importante que seja feito. Aí eu quero orar com você agora. Você vai levar seu pensamento a Deus. Pastor, eu estou aqui, estou precisando de algumas coisas que aconteçam na minha vida. Eu estou precisando que algumas coisas aconteçam no meu trabalho, na vida do meu familiar, e assim por diante. Você vai conversar com Deus e vai dizer, Deus, eu entendi o que o pastor pregou. E eu quero viver de maneira a aprender no dia a dia com o processo. Eu quero ser uma pessoa responsável
responsável com a minha casa, com a minha família, com o meu filho, com a minha filha, responsável com a minha igreja, responsável com o meu chamado, responsável. Eu quero ser alguém que se submete à autoridade, entendendo que a autoridade, para ela ter efeito, ela precisa, antes de mais nada, ser respeitada. Quem respeita a autoridade é respeitado como autoridade. Eu oro por esse irmão e eu oro por essa irmã. Na casa daquele centurião, a Bíblia diz que o servo foi curado. Na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Eu sei que esse é o dia, esse é o domingo que o Senhor separou para nos ensinar. Se queremos avançar, precisamos pelo menos pensar nessas 3 palavrinhas: processo, responsabilidade, autoridade. Abençoa esse povo, Deus. Abençoa a nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder para a glória do teu santo nome. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe.